meus irmãos, ler o texto da nossa reflexão nesta manhã, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Vamos ler conforme a orientação da nossa projeção. E assim diz a palavra do Senhor. Podem abrir a Bíblia, desculpe. Lucas capítulo 8, versos 22 a 25. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E naquela noite aconteceu, se sobreveio uma tempestade de vento no lago, e encheram-se de água, lançando ele. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se conosco. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, vendo, maravilhados, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e a água manda e obedece? Amém? O Senhor abençoe a sua palavra lida e aplique em nossos corações conforme a necessidade de cada um deles. O título da nossa reflexão nesta manhã é: Jesus acalma a minha tempestade. Certezas e conselhos. Vamos repetir juntos? Jesus acalma a minha tempestade. Certezas e conselhos. Para fins metodológicos, resolvi dividir essa reflexão em duas. Nesta manhã nós falaremos sobre as certezas que temos sobre Jesus acalmando a nossa tempestade. À noite daremos alguns conselhos para que de fato Jesus acalme a nossa tempestade. Portanto, você que está aqui nessa manhã não deve perder a noite, pois será a complementação do sermão desta manhã. Como disse, para fins metodológicos, trabalharemos algumas certezas no tocante ao tema. O texto oralido trata de um momento também especial na vida do Senhor Jesus Cristo e do seu ministério. Ele estava em Cafarnaum, cidade em que morava, local que era muito conhecido, e sentiu no seu coração o desejo de ir para Gadara, uma cidade já fora dos termos de Israel, cujo povo não professava o Deus de Israel como seu Deus. Mas à sua frente havia um grande lago, também chamado Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré, ou Mar da Galileia. E o percurso que deveria ser feito de Cafarnaum para Gadara, de Cafarnaum para Gadara, era de cerca de 10 quilômetros, e teria que se passar pelo mar para que pudesse chegar a Gadara. O Mar da Galileia é um mar alimentado pelo Rio Jordão. E algumas coisas interessantes que envolvem o contexto geográfico, o contexto climático do Mar da Galileia. Este mar fica a 220 metros abaixo do nível do mar. Ele fica numa espécie de vale e é cercado por uma cadeia de montanhas. E é um monte muito alto chamado Monte Hermon, monte conhecido no contexto bíblico. E este monte é tão alto que o seu cume há gelo, a neve. E quando sopram os ventos, o ar gelado, cume desse monte, passa por sobre ele e para nesse vale, onde está localizado o Mar da Galileia. Como é uma região de muito calor, a evaporação das águas do Mar da Galileia sobe e já quente bate na camada gelada de ar que vem do Monte Hermon. Como consequência, são normais os tufões naquela área. Mas o texto que nós acabamos de ler, aparentemente, nos dá a impressão de que o mar estava calmo. Talvez como o mar hoje aqui da Praia do Verão, da Praia das Conchas, está tranquilo, sereno.
E Jesus tem no seu coração o desejo de ir a Gadara. Precisava atravessar aquele mar. Então, meus irmãos, ele se põe dentro do barco junto com os seus discípulos e vão em direção àquela localidade chamada Gadara. E esse texto diz que no transcurso da viagem Jesus faz o quê? Adormece. Você pode colocar aí, prova da humanidade de Jesus. Se ele adormece, é porque ele estava cansado. Você só dorme porque você está cansado. Jesus estava cansado. Ainda que fosse Deus, ele estava habitando um corpo de natureza humana. Ele estava cansado. Então, diz o escritor Marcos, o escritor Marcos, que Jesus vai para a popa do barco e ali pega o travesseiro e começa a deitar. E ao deitar, adormece e dorme aquele sono tranquilo. E os discípulos estão navegando em direção à outra banda daquele mar. Porém, inusitadamente, subitamente, acontece uma grande tempestade. Provavelmente esse efeito climático que acabei de explicar tivesse acontecendo naquele momento e aquele mar começasse a se revestir por conta de algum tufão, de modo que aqueles homens olhassem para o lado e percebessem que de fato estariam prestes a falecer. Então, eles, procurando Jesus, o acham dormindo tranquilamente. Eles correm até Jesus e falam: Mestre, mestre, perecemos. O escritor de Marcos diz: Mestre, não se dá que morramos? Quer dizer, naquele momento eles estavam prontos para ir a pique. Ah, meus irmãos, as ondas subiam de forma a passar por cima do barco. Você conhece o fundo do poço? Alguém já esteve no fundo do poço? Pois é, essa situação que nós estamos acabando de ver aí era uma situação que estava para além do fundo do poço. O texto de Marcos, capítulo 4, verso 37, diz: e subiam as ondas por cima do barco. Não era uma tempestade qualquer, não era um mar revolto qualquer, mas as ondas já passavam por cima do barco. A situação estava, de fato, triste e gerava perigo de morte para aqueles que estavam lá, ou seja, Jesus e os seus discípulos. Desenhado, porém, irmãos, o cenário, desejo fazer alguns destaques e os tomo como certeza para que Jesus acalme a sua tempestade. Por isso, quero convidá-lo para que você continue com a Bíblia aberta, pois usaremos parte deste texto para a nossa fala desta manhã. Verso 22. Há algo interessante aí, por gentileza, irmãos e queridos. Primeira parte: e aconteceu que num daqueles dias, você pode acompanhar ali na projeção. E aconteceu o quê? Vamos repetir juntos? E aconteceu num daqueles dias. É possível que vocês estejam vendo ali a palavra número fraco. Num, na verdade, é uma palavra que nesse sentido aí soa como um advérbio. Um advérbio de tempo. Está informando que algo aconteceu sem que fosse previsto, em algum momento. Ah, meus irmãos, que coisa interessante. Este fragmento do versículo dá a ideia de que a tempestade havia sido algo imprevisível. Nunca aqueles dias não estavam marcados no calendário daquele pessoal que naquele dia haveria uma grande tempestade. Não havia também serviço de meteorologia. Eles entraram no barco, percebendo a calmaria do mar, mas no meio daquele mar há um efeito climático e as ondas começam a solapar aquele barco. Ah, meus irmãos, não havia sido possível prever o que estava ocorrendo. Entendo eu que se soubessem que aquilo iria ocorrer, os discípulos diriam para Jesus: olha, Senhor, a sua ideia é muito boa. É louvável que o Senhor queria ir na Gadara, mas está armando um grande temporal. E aqui na Galileia, quando chove, existem tufões que podem derrubar os barcos. Não, meus irmãos, isso não aconteceu. A tempestade não estava marcada, não estava confirmada. Mas o fato é que quando eles estavam no meio da sua caminhada,